Professor, bom dia. Felipe Nascimento falando agora. Se sanções econômicas não resolvem o caso, a gente imagina que serão utilizados outros meios, né? Principalmente quando a gente tem bombardeios quase diários ali da Rússia contra a Ucrânia, focando em grãos muito necessários para o mundo inteiro, inclusive órgãos das Nações Unidas dizendo que pode impactar na alimentação global. A Rússia impactando também, fazendo alguns bombardeios na fronteira com a Romênia, da Ucrânia, fronteira com a Romênia, território da OTAN, inclusive. Você acha que, pelas sanções econômicas não darem o efeito esperado, e a Rússia, inclusive, talvez sair até fortalecida, né, justamente por esse crescimento na economia global e também dar as cartas na questão do próprio petróleo junto com a Arábia Saudita, como a gente tem visto recentemente, podem haver novas elevações do conflito e até mesmo entrando numa tensão um pouco mais elevada, ou essa situação está meio morna dos países ocidentais em fazer qualquer tipo de investida contra a Rússia? Eu acredito, Felipe, que a contraofensiva ucraniana, que deveria ocorrer na primavera e agora no verão europeu, de fato não correspondeu aí às expectativas que se construíram ao redor delas. E o fato é de que, da mesma maneira que nós éramos muito críticos à situação e à atuação da Rússia no início do conflito, que revelou uma enorme desorganização, os russos, neste processo de guerra, souberam aí atuar e corrigir os pontos de erro que estavam cometendo. E é por essa razão que a gente nota aí que a contraofensiva ucraniana não teve os resultados esperados nos últimos tempos. Inclusive, nós temos visto aí que, apesar de toda aquilo que se falou sobre a desorganização da Rússia na guerra, nós vimos que, na questão da contraofensiva, eles se prepararam bem para receber aí o exército ucraniano, inclusive os equipamentos cedidos pelos países da OTAN. Então, o fato é de que nesta guerra fica difícil você dizer que os russos vão perder diante daquilo que a gente tem observado no processo atual. E também não podemos esquecer que existe aí necessariamente um processo de fadiga da opinião pública internacional com relação à guerra, particularmente nos países europeus que estão aí sofrendo as consequências do aumento do preço de energia e que vai, se a guerra não terminar, se propagar e se manter aí durante os próximos meses de inverno. Então, e também um último aspecto fundamental que a gente não pode deixar de levar em consideração é que para o próprio Ocidente, e nós devemos ter isso muito claro, não interessa aí uma fragmentação da Rússia, como alguns tentam apregoar, justamente porque nós não sabemos como vai se terminar uma guerra que levasse aí a uma fragmentação da Rússia e com o surgimento de países nuclearmente armados sem o controle atual, como se observa hoje em dia, por nós termos aí só um país controlando esse arsenal. Então, no campo de batalha, a impressão que nós temos é de que a guerra deve se acirrar aí nos próximos meses, até que eventualmente um dos lados esteja mais propenso a aceitar a situação como é e partir para a negociação. E também não podemos levar em conta aí, deixar de levar em consideração, que também existe a questão do cenário eleitoral norte-americano, que também afeta aí se o eleitor norte-americano quer ver o seu país envolvido numa guerra e se eventualmente esta guerra pudesse aumentar de tamanho, se a população norte-americana iria querer fazer parte disso. E a impressão que eu tenho é de que a resposta é não, e é por essa razão que o presidente Biden ou consegue resultados imediatos, ou então a gente vai partir aí por uma tentativa negociada justamente para criar uma narrativa para os dois lados em que se tem a perspectiva de que eles ganharam alguma coisa.